Apesar do conhecimento sobre como ancorar corretamente fazer parte do que toda pessoa precisa saber para tirar a habilitação náutica, é impressionante como parte significativa dos comandantes ancora de forma errada. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar os principais erros que eu mais vejo que o pessoal comete. E aproveitando, eu vou mostrar duas técnicas de caçar poita: a difícil e a fácil. O veleiro de cruzeiro, principalmente aqui na região da Baía da Ilha Grande, passa a maior parte do tempo ancorado. Em geral, a gente navega algum tempo e ancora em um dos muitos locais maravilhosos que tem aqui na região, e ali você passa o resto do dia, a noite ou até vários dias. Isso significa que a gente enfrenta a maior parte das viradas de tempo e entradas de temporal ancorados. Significa também que é bem importante saber ancorar. Pois bem, quem está frequente no mar se assusta com a quantidade de erros de ancoragem que a gente vê sendo cometidos. Pelo que eu vejo, mais da metade das ancoragens são feitas de forma errada. É um negócio assustador. Por conta disso, inclusive, eu evito ficar nos melhores locais de ancoragem nos finais de semana prolongados. Dá medo de estar cercado de barcos mal ancorados. E a situação de sufoco é sempre a mesma. Entra um temporal ou entra uma frente fria, e aí os barcos ancorados muito próximos giram e começam a bater uns nos outros, ou barcos garram e vão para cima de outros barcos, ou encalam na praia. Isso ocorre sempre por conta das mesmas besteiras, né? Os erros são sempre os mesmos. Que são eles? 1. Não assegura que o ferro unhou o fundo. Esse é de longe o erro mais comum. O que o sujeito faz? Ele baixa a âncora, larga a corrente cabo, quase sem sair do lugar. Às vezes ele dá até uma rezinha, mas não o suficiente para puxar e fazer o ferro cravar no fundo. Para unhar, é preciso manter a ré engatada, né? Indo bem devagar até esticar a corrente e o barco parar completamente. Só nesse momento você tem certeza que o ferro realmente fixou no fundo. Quem não faz isso acaba descobrindo que o ferro não unhou só no momento da entrada temporal ou da virada de tempo. E aí já viu, né? Então a recomendação é: sempre realize a manobra de unhar a âncora, sempre, tá? Então, um detalhe: antes de você fazer essa manobra, é sempre bom procurar prender a corrente num cunho para não forçar o guincho. O segundo erro frequente é querer ancorar em um lugar que não tem espaço. Típica situação dos feriadões. O sujeito quer porque quer deixar o seu barco em um lugar que já foi ocupado. E aí ele precisa ficar muito próximo dos outros barcos ou muito perto da praia. Normalmente por trás disso tem sempre alguém dizendo para o comandante: "Ah, eu quero parar ali, porque ali que é o local mais gostoso, porque está bem mais pertinho da praia." E aí o que o comandante faz? Ele cede, né? Ele vai para esse lugar, sem espaço de ancoragem, e ancora errado. O que ele faz? Ele desce o mínimo de corrente e naturalmente não faz a manobra para segurar que o ferro unhou. Mesmo porque, se ele fizer isso, ele muitas vezes vai ver que ele não consegue fazer a âncora unhar. Ela vai deslizar no fundo. Se entra um temporal ou entra um vento forte, o barco vai girar e vai bater em outro barco. É muito certo, né? Acontece com frequência. Então a recomendação é: não ancore em um lugar que te obriga a largar pouca corrente e você não pode se assegurar que unhou. Se você tem que largar pouca corrente, é porque você está ancorado num lugar inadequado, né? Bom, o terceiro erro, né, é calcular errado a distância da praia. É o tipo do erro que faz quem não tem um macete para saber se está uma distância segura da praia. Como é que esse erro acontece? A pessoa chega aí no local de ancoragem com o vento soprando da praia. Então ela vai até o local, baixa a corrente e deixa o vento levar o barco. Ele vai se afastando da praia e aí ele imagina que, se o vento virar, o barco vai ficar numa distância segura da praia. Só que ele erra o cálculo. Ocorre uma virada do tempo e aí complicou, né? O barco gira perigosamente na direção da praia.
Bom, então qual que é o macete? Se você quer ancorar perto da praia, faz antes uma volta de reconhecimento no limite do que o barco pode ir. Aí navega até o ponto de ancoragem, solta a âncora e dá a ré na direção da praia, não importa de onde vem o vento. Com isso, você assegura que se o vento soprar na direção da praia, o seu barco vai parar numa boa distância. Então a recomendação é, se você for ancorar perto de uma praia ou uma obstrução qualquer, dê ré na direção da obstrução e se assegure que a âncora unhou o fundo. Agora vamos falar para finalizar sobre caça-poita. Então, como você sabe, poita é normalmente um bloco de concreto que é colocado no fundo com um cabo bem resistente onde você vai amarrar o seu barco. Para a ponta do cabo ficar na superfície, ela é presa numa boia e caçar poita consiste em você passar um cabo pelo olhar do cabo preso na boia. O jeito difícil de caçar poita, que eu vejo boa parte das pessoas praticando, é o seguinte. Você posiciona o barco com a boia da poita no contravento e ruma bem devagar para ela, procurando fazer a proa do barco parar exatamente sobre a boia. Por que essa manobra é difícil? Principalmente se você estiver sozinho. É simples. Quando o barco está se aproximando, a proa esconde a boia e você vai para onde imagina que ela esteja, né? A boia está aqui, você está vindo lá com o barco, à medida que você vai vindo, o barco esconde a boia. Aí você tem que parar o barco com a proa bem próximo, numa boia que você já não sabe mais onde está. Depois você precisa ir para a proa bem rápido, correndo, para conseguir caçar o cabo da poita antes do vento afastar o barco. Se você não consegue, o que faz? Repete a manobra até dar certo, né? Bom, eu já fiz isso várias vezes, eu já fiz isso às vezes 3, 4 vezes, né? E é chato, bem vergonhoso quando a gente tem que fazer isso. Bom, agora vamos do jeito fácil, pelo menos para mim, né? Você se aproxima da boia, da poita, com o vento no travesso. E a boia a sotavento, a uma distância de 1 a 2 metros, alguma coisa que fique bem visível. Aí você vai reduzindo e para o barco com a proa mais ou menos ao lado da boia. Enquanto isso, você caminha tranquilamente até a proa e deixa o vento fazer o resto. O que o vento vai fazer? O vento de travesso vai girar primeiro a proa do barco e vai aproximá-la da boia. A proa vai encostar na boia e vai interromper o giro do barco. Aí você tem um bom tempo para passar seu cabo pelo olhar da poita e prender o cabo no cunho. Simples, né? Bom, então obrigado por ter assistido. Até um próximo vídeo e bons ventos!